Bom, prosseguindo, nós vamos ouvir agora o professor Marcos Nóbrega. Nós nos conhecemos quando eu estava em Lisboa fazendo meu mestrado. O professor Marcos estava fazendo o pós-doutorado dele em Lisboa, ou estava como visitor research. Estava como professor visitante, provavelmente. E tive o prazer de ouvi-lo sobre licitações. Ele desmascarou tudo o que nós queremos saber. Por que as canetas de licitação não escrevem, por que o café é ruim. E foi realmente muito boa a experiência. Então, lendo o currículo do professor Marcos Nóbrega, ele é pós-doutor pela Harvard Law School e Kennedy School of Government da Harvard University e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, onde leciona, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, coordenador do mestrado e doutorado do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Marcos para... Muito obrigado. É uma satisfação estar participando desse evento. Muito obrigado, doutora Cláudia, minha colega lá de Lisboa, não é? Foi sempre bom visitar a Universidade de Lisboa, sempre se aprende muito. E saudar o professor Bruno Salama e também todos os senhores que estão aqui presentes. E vamos conversar ao longo desses minutos sobre esse tema, como muito bem falou a doutora Cláudia, que é o tema de licitação, que é um tema que me é muito caro, porque, como muito bem foi dito no meu currículo, eu sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco já há 20 anos, né? Então, assim, infelizmente, eu poderia escrever um livro, né, Guia Politicamente Incorreto de Licitação, né? Porque as picaretagens a gente sabe quase tudo, né? Não sabe quase tudo porque a capacidade de inventar picaretagem é muito maior do que a capacidade da gente descobrir. Mas, assim, já conhecemos boa parte dos problemas porque as coisas ocorrem, né? E um tema que eu tenho que tem me intrigado nos últimos tempos é como poderíamos melhorar. Quer dizer, porque se é ruim, por que a gente não melhora? Porque, na verdade, quando se discute a questão de corrupção e licitação no Brasil, duas respostas são paradigmáticas, né? Ou porque o controle não funciona, ou porque o povo é pilantra, é safado, né? Quer dizer, tem um pouco disso tudo. Mas, em certa forma, também não funciona, porque o mecanismo ele é imperfeito, né? Quer dizer, a licitação ela não tem o condão, ela, infelizmente, não consegue levar o melhor resultado para a administração. Isso é claro. Por isso que aquele conceito, o princípio, o chamado princípio da vantajosidade nas licitações, mais das vezes soa como uma falácia, né? Porque você não consegue adquirir o projeto, se você vai fazer uma obra, adquirir o bem, aquilo que vai atender de forma mais adequada às demandas da administração pública. Então, é necessário fazer mudanças paradigmáticas para que isso se aprimore. E devo dizer que, nos últimos 15 anos, o governo tem feito isso, né? Quer dizer, houve mudanças interessantes nas licitações no Brasil, o pregão, a lei da concessão, a lei da PPP, agora o regime diferenciado de contratação, que buscou, obviamente, mudar os incentivos do sistema para maximizar a eficiência. No entanto, é bom que se diga que isso ainda é insuficiente para que a gente tenha um resultado satisfatório. Até porque, e aí eu antecipo uma conclusão, nós mudamos a legislação de licitação. No entanto, ainda estamos estagnados no que se refere a contratos. Então, malgrado o fato de mudarmos a inversão de fases, uma série de circunstâncias nas licitações, a contratação administrativa ainda é pela Lei 8666, e aí, bem, a gente está defasado em relação ao que nós poderíamos alcançar, os objetivos que nós poderíamos atingir. De sorte que, na minha explanação, eu vou falar um pouco sobre aspectos gerais de licitação, discutir o panorama de sistema de compras, assimetria de informação e custos de transação, e, caso haja tempo, queria dar alguns comentários sobre esse novo regime diferenciado de
de contratação à luz do parâmetro referente à teoria da informação. Então, na verdade, essa minha discussão com os senhores é a aplicação de muitos dos conceitos que já foram vistos ao longo desses 2 dias. Certamente, ao longo desse período, muitos ouviram falar de custo de transação, de assimetria de informação, de incompletude contratual, de racionalidade limitada, e é importante observar, pragmaticamente, como isso se posiciona no âmbito das licitações no Brasil. Muito bem. Problemas das licitações no Brasil, e aí o pano de fundo do nosso debate. Primeiro, é necessário a gente fazer uma mudança no paradigma do direito administrativo brasileiro, né? Eu acho que nós vivemos uma transição muito contundente no direito administrativo, uma ruptura realmente no direito administrativo, né? Bruno é mais novo do que muitos dos senhores, talvez eu seja mais velho do que muitos dos senhores, mas eu sou formado e gestado à luz de Eli Lopes Meireles, né? De Cretela Júnior, Diógenes Gasparini. Esses foram nossos mestres, né, no passado. Depois, mais recentemente, Celso Antônio Bandeira de Mello, Silvio de Pietro. Quer dizer, esse pessoal, conquanto a qualidade, imensa qualidade de todos eles, se viram a um momento e a um lugar. Estavam colocados no momento da administração pública no Brasil. De fato, se tivermos um estrangeiro, tivesse estado no Brasil 15 anos atrás e voltado hoje, ficaria aturdido diante das modificações que nós temos. De sorte que esse arcabouço teórico é insuficiente. Eu digo isso de forma muito contundente. É insuficiente para atender as demandas do operador do direito no âmbito da administração pública. É absolutamente insuficiente. Aliás, tem um livro muito interessante do professor da FGV de São Paulo, né, o professor Carlos Arisson de Feld, chamado Direito Administrativo para Céticos. Não sei se as pessoas conhecem esse livro. O título é ótimo, eu gostaria até de ter colocado um livro com esse título. E um dos artigos, um dos capítulos desse livro, chama-se A Ordem dos Publicistas, onde ele mostra claramente quem foi Eli Lopes Meireles, né? Eli Lopes Meireles, o jurista do Estado da ditadura, quer dizer, eram juristas pragmáticos, tinham que resolver problemas, e sofreram, obviamente, como é a matriz do nosso direito administrativo, uma brutal influência francesa, né? E esse é o problema paradigmático, né? Muitas vezes a jurisprudência, eu vejo muito em petições no meu tribunal e decisões também, nós raciocinamos como se estivéssemos na França do século XIX, né? Quer dizer, o pressuposto que está por trás do contrato administrativo, é um pressuposto de certeza, é um pressuposto de racionalidade absoluta, é um pressuposto de completude contratual. Isso, obviamente, não existe. Então, quando você aplica a defasagem teórica, faz com que boa parte de todos os problemas de licitação vão acabar no âmbito judicial e tensionados numa coisa que a gente vai chamar de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, na verdade, no meu entender, o reequilíbrio, o Instituto do Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, ele é o repositório de todas essas tensões teóricas que advêm desse choque de paradigmas do direito administrativo. É bem verdade que há uma transição e há vários autores de grande escopo no Brasil hoje que trabalham essa nova vertente do direito administrativo, né? Cito o professor Ego, claro, que é uma referência, o próprio Carlos Arisson de Feld, mas o professor Marçal Juste teve o insight alguns anos atrás, o Floriano Marques, né, da USP, são todos autores, e o Maurício Portugal Ribeiro, né, que é um professor da FGV, que escreveu a lei da PPP, é um pessoal mais jovem, que vem trazendo uma nova dinâmica no que se refere ao direito administrativo. O que se tem que ter atenção especial é que são autores, são advogados, né? Então, obviamente, a doutrina, até inconscientemente, tem um certo viés. Então, é necessário purificar isso e fazer uma linguagem, uma discussão teórica sobre esses temas. Então, o primeiro pano de fundo a ser considerado é exatamente o problema da mudança paradigmática. O modelo clássico, portanto, não se coloca. Contratos completos, informação livre, racionalidade. E veja como isso vai
isso vai repercutir em questões muito pragmáticas do contrato. Por exemplo, racionalidade e risco. Nós, juristas, não é? Embora é bem verdade que eu fiz economia, né? Abandonei por razões econômicas, né? Porque nunca ganhei dinheiro com economia, né? Até também não ganhei dinheiro com direito, né? Mas eu me formei em economia, né? Mas nós todos, juristas, digamos assim, não estamos acostumados com 3 palavrinhas mágicas: risco, probabilidade e incerteza. A gente não está acostumado com isso. Isso a gente tem medo e não é a praia da gente. A gente foi treinado para certeza e não para incerteza. Quando dizia Diadorim, né, em Grande Riobaldo, né, em Grande Sertão Veredas, né, viveu um negócio muito perigoso, né? Não há vida sem risco, não há contratos sem risco, né? Então a gente tem medo, porque a gente não foi treinado para isso. Eu peço até desculpa da minha voz, que eu estava em Pelotas, estava muito frio, eu sou do norte, né? Ficou difícil para mim. Mas aí o seguinte, a gente não está acostumado com risco, probabilidade e incerteza. E isso repercute no contrato, numa revisão de concessão, numa PPP, agora numa contratação integrada em regime diferenciado de contratação, o que gera uma tensão brutal, o que gera um desgaste muito grande na ida ao judiciário e um imenso custo de transação. Outro problema que nós vamos discutir é, obviamente, o excesso de formalismo e licitação, né? Porque, veja, quando a gente discute licitação, amigos, nós estamos claramente diante de um trade-off, de um dilema entre legalidade e eficiência. Nós precisamos agora ter uma visão mais célere, menos formalista, vamos ter um pouco mais de eficiência. Mas a sociedade está disposta a isso? Quer dizer, seria isso, digamos assim, prudente diante de meio mundo de pilantra que tem pelo meio do mundo aí? Quer dizer, seria prudente? Quer dizer, qual o valor que a gente deve resgatar? Então, certamente em licitação, a gente está num dilema entre legalidade e eficiência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora nos visitou, em abril, uma professora da Universidade de Liverpool, né, que eu sou professor lá da Faculdade de Direito do Recife, e não sei que milagre, a faculdade pagou a passagem dela, porque eu estava dizendo a Bruno que não tem dinheiro para nada lá. Mas a faculdade, por algum milagre aí qualquer, pagou a passagem da professora. Uma passagem para Liverpool deve ser, sei lá, 1.200 euros, deve ser mais ou menos isso. A universidade comprou a passagem dela por R$9.000. Por quê? Porque é muita burocracia. Então, vai deixar para comprar a passagem faltando 5 dias para ela viajar. Aí é caro, né? Está dizendo? Então, vem, o problema na gestão pública, de licitação, de compras governamentais, e eu vou dizer com toda sinceridade a vocês, não é apenas um problema de dinheiro. Eu digo que não é fundamentalmente um problema de dinheiro. É um problema de gestão, pessoal. A gente muitas vezes está entre... A administração pública muitas vezes se divide em metade que é capaz de tudo e metade que é capaz de nada, né? É porque a gente vive numa redoma, né? Eu vivo no Tribunal de Contas, que é um prédio muito bonito e tal, servidor de alta qualificação, aqui no TRF, um lugar muito chique, mas o mundo real é caótico. O mundo real é caótico. Ele não consegue operar, ele não consegue operar. Um dia desse, ligou a mãe de uma amiga minha lá para o meu gabinete, e disse: Marco, tá tudo bom e tal. É o seguinte, eu estou querendo comprar, estou participando, estou promovendo uma licitação e estou querendo comprar ar-condicionados para o órgão, e o mais barato é o Carrefour, que tem uma promoção. Só que o Carrefour não participa de licitação. E aí eu queria te ouvir, porque eu tenho 2 alternativas. Ou eu faço uma dispensa mal assombrada assim, tento ajeitar ali pelo artigo 24 e compro mais barato, ou eu faço a licitação e compro mais caro. O que é que eu devo fazer? Eu disse: olha, eu vou ser muito sério, faça a licitação e compre mais caro, né? Porque você vai passar 2 anos aqui no tribunal, o povo do seu prédio achando que você é pilantra, que você comeu o dinheiro do ar-condicionado, e daqui que prove, é a legalidade. Tudo bem, a gente tem legalidade, a gente abre mão de eficiência, né? Uma coisa que se discute muito no âmbito privado hoje é a possibilidade do chamado diálogo competitivo, né? Quer dizer, você sai do formalismo de licitação e vai para um diálogo, os americanos chamam de negotiation, né? A negociação com... E já tem sido feito um pouco, tanto no pregão, como agora no RDC. Quer dizer, talvez sejam maneiras de você mudar os incentivos para maximizar as eficiências em relação a isso. E outro problema, que não é um problema só de direito administrativo, mas é um problema de todos nós, que é
o excesso, o fetiche dos princípios, né? Que é um problema que permeia todo o direito, né? Quer dizer, a gente se livrou, minha geração de economistas, ela só tinha uma preocupação, que era acabar com a inflação. Então, a gente acabou a hiperinflação econômica, né? E passou a ter hiperinflação de princípio, né? Que é princípio que todo mundo inventa 50 milhões de princípios. Então, dá uma frouxidão, dá uma fragilidade em relação a muitos aspectos. Bem, nesse sentido, é necessário observar que licitação é muito importante pelo momento que nós vivemos, né? Nós observamos agora que o governo federal, nessa semana passada, lançou um novo programa aí de concessão, que, em boa parte, é o requentamento de um programa que tinha sido lançado em 2002. Mas uma coisa é inconteste. O grande comprador do Brasil é o governo federal. Quer dizer, o grande comprador do Brasil é o governo, porque o maior comprador é o governo federal, depois é a Petrobras, depois é o governo de São Paulo, depois é o Estado do Rio de Janeiro, depois é a Vale do Rio Doce. Então, dos 4 grandes compradores no Brasil, quais são os 4 primeiros? Governo. Sem falar municípios, sem falar estados. Então, se você está querendo dinamizar aspectos referentes à infraestrutura no Brasil, vai ter necessariamente que passar por licitação. E você tem que melhorar todos os incentivos envoltos nesses processos. Crescemos com base em crédito interno, e aí são todos os aspectos em relação ao nosso crescimento nos últimos anos. O que é inconteste observar que o sistema de compras ele é ineficiente, burocrático e atrasado. É ineficiente, burocrático e atrasado. O tema licitação e contratos, ele é um tema, embora pareça um tema antigo, ele é um dos temas mais modernos que existem em ciência econômica. Um dos temas mais candentes que existe no sentido de reforma de sistemas de gasto público no mundo todo. Inclusive, o ano passado, nós tivemos em São Paulo e também em Brasília um seminário promovido pelo IPEA, que trouxe teóricos do mundo todo e práticos do mundo todo para discutir exatamente esses problemas de licitação. Porque não é um problema só nosso, é um problema do mundo todo. Quer dizer, quais os incentivos que estão envolvidos em todos esses procedimentos licitatórios. E esse é um tema, digo eu, até pelo meu dever de ofício, né, pelo meu trabalho, é um tema que vem me atormentando já há bastante tempo, né? Quer dizer, é um tema que me preocupa e tenho escrevido bastante exatamente sobre isso. O primeiro ponto, um ponto importante que a gente precisa discutir é o seguinte: o que é licitação do ponto de vista econômico? Licitação do ponto de vista jurídico, nós sabemos lá no Eli Lopes Meireles que é um procedimento administrativo, não é isso? A gente não aprende isso? Procedimento administrativo, ou seja, concatenação de atos administrativos que traz no seu íncito a ideia de que a anulação de um dos atos do procedimento levaria à anulação de todo o procedimento. Aliás, adequadamente, a legislação agora do regime diferenciado de contratação, ela colocou a possibilidade, que eu acho muito plausível, de você anular um ato do procedimento e não ter que anular todo o procedimento, né? Que, obviamente, faz muito mais sentido. Mas, do ponto de vista jurídico, é um procedimento administrativo. E, do ponto de vista econômico, licitação é o quê, pessoal? É o quê? É porque a gente não está acostumado a... Licitação é um fenômeno econômico, pessoal. É um fenômeno econômico. Aliás, eu conversava, eu estava numa palestra um dia desse com o Maurício Portugal Ribeiro, ele falando de reequilíbrio econômico-financeiro, ele dizia: pena que o reequilíbrio econômico-financeiro só é tratado por juristas no Brasil. Porque tem que ser tratado por juristas, mas tem que ser tratado por economistas, porque é um problema pragmático. Quer dizer, e aqui abro um parênteses, que é uma discussão que se tem muito em concessões, é a taxa interna de retorno. Não é um problema jurídico, é um problema econômico. Quer dizer, como é que calcula isso? Né? Mas aqui, veja, do ponto de vista aqui econômico, licitação é um mecanismo de revelação de informação. Veja, e quando a gente faz um curso de direitos fundamentais, que está muito na moda, né? De direitos fundamentais, aí o homem é bom no direito fundamental, né? Você passa pressuposto dos direitos humanos, é coisa boa. Aqui, em análise econômica do direito e licitação, o homem é o homos econômico. E o homos econômico, ele quer maximizar o lucro, então ele vai mentir. Então ele não tem muito pudor em mentir para maximizar o seu lucro. Então é uma visão um pouco cética da condição humana. Então, o que acontece na prática? O licitante ele tem incentivo para mentir para o Estado. Ele quer ganhar a licitação. Então, ele tem incentivo para mentir. E cabe ao Estado desenvolver um mecanismo para descobrir se ele está mentindo ou não.
Então, na verdade, licitação nada mais é do que um jogo de gato e rato. O licitante vai mentir e a administração pública vai tentar descobrir o quanto ele está mentindo. Veja que, e aí, mais outra falácia, né? Não existe o first best. Né? A gente vai buscar o second best. Algum grau de imperfeição e de assimetria sempre vai ter, porque há dificuldades cognitivas, nós somos humanos. Então, eu nunca vou conseguir descobrir toda a verdade. Então, alguma perda vai ter. Então, eu tenho que ter um mecanismo que vou ter a segunda melhor opção, second best. Quer dizer, o que eu vou minimizar as ineficiências do sistema. Por exemplo, um exemplo. Então, sobre esse aspecto, licitação é um desenho de mecanismo. Aí lascou tudo. Desenho de mecanismo, danado isso. É um desenho de mecanismo design, né? Por exemplo, tem uma história muito interessante, que todos conhecem, do rei Salomão, né? Vocês sabem disso? Duas mulheres chegaram ao rei Salomão arvorando a maternidade de uma criança. E o rei Salomão disse, não tem DNA, né? O que é que eu vou fazer aqui para descobrir? Aí mandou o escravo trazer uma espada. Disse, eu vou partir a criança no meio e divido a criança entre as duas pretensas mães. Isso fez com que a mãe verdadeira se insurgisse e disse, não, eu não sou a mãe, pode dar a criança para outra pessoa. Então, ele criou um mecanismo imperfeito, porque poderia ter um output muito nefasto, né? Ele criou um mecanismo para forçar a revelação de informação. Então, a gente tem que criar mecanismos na licitação para revelar a informação, para descobrir se o licitante está mentindo ou não. E já antecipo, onde está o mecanismo revelador de licitação da licitação? Está onde? Nos critérios de qualificação, nos critérios de habilitação. Os critérios de habilitação são os detectores de mentira da licitação. Ah, então tá bom, ótimo, então vamos detectar mentira. O problema é o seguinte, pessoal, os critérios de habilitação, em boa parte, é uma piada, né? Aí fica esses office boy feito doido na cidade, trazendo certidão, buscando certidão negativa, de certidão negativa. Isso não prova absolutamente nada. Não prova absolutamente nada. Isso não diz nada sobre a governança da empresa, isso não diz nada sobre sua estrutura de custos. Nada, absolutamente nada. Isso é só burocracia, custo de transação e o que leva à ineficiência no sistema. Não é por demais dizer que todo mundo sabe que os problemas que a gente tem na administração pública de licitação ao longo de todos os tempos. Então, nós podemos construir mecanismos para melhorar. E veja que a gente está fazendo isso. Porque, por exemplo, agora na lei do RDC está admitida a possibilidade, que era outrora rechaçada pelo TCU, a possibilidade de certificado ISO e carta de confiabilidade. Não é? Eu posso ter esse tipo de coisa. Então, é uma maneira de você signaling, eu vou falar isso mais à frente, você sinalizar se o licitante tem condições. Se o licitante tem condições. Licitação também, do ponto de vista econômico, é um jogo sequencial no qual os licitantes aprendem com experiências passadas. Aprendem com experiências passadas. Isso a gente pode ver claramente no cartel, né? Quando a gente estuda a estrutura de cartel. As licitações repetindo, você já tem a estratégia dos agentes. Né? Ou seja, do ponto de vista econômico, a licitação é um equilíbrio Nash-Bayesiano. Né? É um equilíbrio de Nash. Não morreu um dia desse, não foi aquele mente brilhante e tal. Aquilo é um equilíbrio de Nash. Aí depois a gente pode discutir equilíbrio de Nash, mas é um equilíbrio Nash-Bayesiano. Você vai aprendendo com as experiências passadas. Você vai revelando informação aos pouquinhos. No pregão, isso ocorre claramente. Então, os licitantes eles têm um valor que eles dão ao determinado objeto e eles vão revelando paulatinamente a informação. Outra característica interessante é que saímos de um modelo baseado unicamente na Lei 8666 para o sistema de compras mais complexo. Aliás, eu sou do tempo, o cara fala assim, sou do tempo, é danado, mas eu sou novo ainda, eu tenho 45, mas quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com o Decreto-Lei 2.300. Né? Depois é que passou a Lei 8666, né? Que é de 93. Não é? Então, quando surgiu a Lei 8666, era a Lei 8666 mesmo. Veja que o que aconteceu nesses 15 anos. A Lei 8666 passou a ser o grande referencial, óbvio, de normas gerais, então você saiu de uma lei de licitação para um sistema de compras. Então, você tem a lei de licitação como referencial de normas gerais, mas você tem leis esparsas, concessão, pregão, PPP,
RDC, foram legislações esparsas sobre questões específicas. Então, você tem um sistema muito mais complexo. Então, você tem que analisar a questão de compras governamentais dentro de uma visão sistêmica, não simplesmente olhando à luz da Lei 8666. Apenas aqui dá para enxergar ou não? É uma chargezinha do Dilbert, né? Bob. Bob é o dinossauro. Aí Dilbert faz: Bob, sua autoestima está muito baixa, vamos melhorar. Se você arranjar um emprego, vai melhorar sua autoestima. Aí ele fez: que emprego? Abrir uma vaga no departamento de licitação aqui da empresa. É perfeito para você. Departamento de licitação, o que ele faz? Seu emprego é evitar que as pessoas tenham os computadores que elas querem. Aí ele pergunta: eu posso batê-las com minha cauda também? É só um joke. Para mostrar que licitação é um problema também no setor privado, né? Dilbert é setor privado, né? Enfim. E aí o arcabouço teórico que eu queria discutir com vocês é a teoria da informação, né? Quer dizer, licitação é informação. Licitação é informação. E eu estou muito envolvido nos últimos tempos com a questão da informação, né? Quer dizer, como é que ela tem informação é um bem público, não é? Como é que ela se espraia diante de um ambiente de compras de contratos, dessa coisa toda. E esse tema de licitação é um tema de grande relevo, né? Então, desde Vicky, na verdade, quando a gente discute licitação, a gente está estudando teoria dos leilões. Então, quem quiser aprofundar o debate do ponto de vista teórico, deve estudar a teoria dos leilões, porque a licitação que temos no Brasil é basicamente primeiro preço selado, que é um tipo de licitação. Mas você tem licitação leilão inglês, holandês, o Vicky. Então, você tem várias modelagens de leilão que você pode juntá-los para maximizar a eficiência. E essa literatura é basicamente voltada na questão da revolução da informação. Tem também a ideia de Williamson, com a economia dos custos de transação, os contratos incompletos, mas me parece que, do ponto de vista, pelo menos que se tornou o mainstream na discussão de teoria da informação, foi o trabalho de Akerlof, não é a teoria dos lemons, né? Alguém já ouviu falar na Lemons Market e tal? O que seria a teoria dos limões? Limão, no sentido de Akerlof, seria um carro usado bichado, né? Que seria um abacaxi ou um pepino, um carro usado com problemas, né? Um carro usado com problemas. E Akerlof quando chegou estava fazendo seu doutorado, acho que em Berkeley, né? Quando estava fazendo seu doutorado nos anos 60 em Berkeley, conversando com os outros amigos, perguntaram: ô Akerlof, você está escrevendo sobre o quê, sua tese de doutorado? Não é? Aí um dizia: não, eu estou escrevendo sobre mercado financeiro. O outro dizia: não, eu estou escrevendo sobre ciclos econômicos. Aí Akerlof dizia: não, eu estou escrevendo sobre carro usado. Aí o pessoal dizia assim: oxe, carro usado que é pobre. E desprezavam o pobre do Akerlof. Tanto é que o paper dele, o Lemons Market, foi recusado 7 vezes em revistas americanas. Ninguém queria publicar. Depois que foi publicado, é um dos mais lidos papers de economia de todos os tempos. E Akerlof, obviamente, ganhou o prêmio Nobel. Qual é a ideia de Akerlof? É o seguinte: se você vai comprar um carro usado, eu, por exemplo, não entendo de carro. É porque hoje em dia ninguém compra carro usado mais, né? Hoje compra carro zero, porque tem crédito. Então, mas antigamente, o pessoal mais antigo, o carro durava 10 anos na cada pessoa. Então, a pessoa levava o carro para a oficina, comprava carro usado. Então, se a pessoa vai comprar um carro usado e não é um homem médio, não é um especialista em carro, o vendedor ele sabe muito mais sobre o carro do que o comprador, né? E se o carro tiver um problema grave, o vendedor não vai contar para ele, porque ele vai esconder a verdade. Então, é um tipo de mercado que tem uma brutal assimetria de informação. Uma brutal assimetria de informação. E nesses mercados com assimetria de informação, acaba por gerar um fenômeno interessante, a chamada seleção adversa. Os ruins expulsam os bons. Explico. Quando eu fui fazer o pós-doutorado lá em Lisboa, na Faculdade de Lisboa, eu disse: eu vou vender meu carro, vou ficar lá, sei lá, 9 meses, quando eu voltar, eu compro outro carro, né? Só que o meu carro tinha 10 mil quilômetros. Aí, quando eu ia vender o carro, o cara que ia comprar, disse: eu dou tanto. Eu disse: eu não vou vender nada. O cara, um absurdo. O carro só tem 10 mil quilômetros. E aí, resultado, meu carro era bom, não tinha nenhum problema. E eu não vendi o carro ficou na garagem lá. Quando eu voltei a usar o carro. Por quê? Porque, como é um mercado que tem muita assimetria de informação, quando esse carro chegar no mercado, as pessoas vão dizer: por que um carro com 10 mil quilômetros está sendo vendido?
esse carro deve estar com algum problema. E aí, como tem uma assimetria de informação, o mercado empurra o preço para baixo. Por isso que carro usado é barato. Ninguém quer dar nada pelo seu carro usado, porque o mercado precifica o preço para baixo, porque o mercado embute o risco da assimetria de informação. Não é verdade? Foi Akerlof que disse isso, é intuitivo. Não é? E aí abre até um parêntese, porque um dos prêmios Nobel de Economia nos últimos anos foi o Alvin Roth, né? Philip é o escritor, né? Alvin Roth. E ele escreveu sobre licitação. Na verdade, era questão de internos, de mercado de licitação de espectros eletromagnéticos e tal. E aí perguntaram a ele, professor, sua tese não é sobre dinheiro, né? Quer dizer, não é. Ele disse, olha, a economia não é sobre dinheiro, a economia é sobre incentivos. Só que o maior dos incentivos, muitas vezes, é o dinheiro, né? Mas a economia não é sobre dinheiro, a economia é sobre incentivos. Né? Muito bem. Então, Akerlof mostra claramente isso. Então, isso é que vai acontecer nos mercados de licitação. E dois fenômenos no âmbito da licitação são fundamentais: a seleção adversa e o moral hazard. Na licitação, como é que isso se produz? Por exemplo, você faz uma licitação para uma obra pública. A empreiteira ela coloca um preço baixo. Ela tenta empurrar o chamado jogo de planilha. Né? Na verdade, a coisa não é tão descarada assim. No mais das vezes, como faz? É preço global, ela coloca um preço global aceitável, abaixo do que ela acha que consegue executar. Só que nessa planilha dela, ela coloca, por exemplo, preços iniciais superfaturados. Então, terraplanagem, ela bota mais alto. Fundação, mais alto. Caminhão, transporte de material, mais alto. E os serviços, no final da execução, com valores subavaliados. O preço global está correto. Lembro sempre que o TCU diz que tem que ter também avaliação de preço unitário. Ela ganha a licitação. Veja, ela sabe que não vai conseguir executar por aquele preço. Mas como a administração muitas vezes só olha o preço global, a administração adjudica, porque ela ganhou pelo menor preço. Então, nesse mundo de fantasia, todo mundo fica feliz. A administração fica feliz porque licitou pelo menor preço. A empresa ficou feliz porque ganhou. E a população ficou feliz, o povão, né, que é uma ficção, o povão ficou feliz porque vai ter uma estrada, vai ter uma obra. Só que isso é uma falácia, porque tão logo inicia a execução contratual, pede reequilíbrio econômico-financeiro. Sabe o que acontece nesse exemplo específico? A empresa começa a fazer terraplanagem, fundação, que é bom roubar nessas coisas. Por quê? Porque vai para debaixo da terra. E ninguém vê depois, entendeu? Como é que você vai fiscalizar depois terraplanagem? Já fez a terraplanagem, acabou a terraplanagem. Aí você come o dinheiro da obra todinha na terraplanagem e depois falta dinheiro para acabamento, por exemplo. Aí a empresa não tem mais interesse, aí abandona a obra. Porque ela não tem pouco para receber, porque ela já comeu o dinheiro no começo da obra. É um tipo de jogo de planilha. São os incentivos que tem no sistema. Então, a licitação foi incapaz de perceber isso aí. E observem, tanto menor será a oferta da empresa, tanto maior a probabilidade dela conseguir um rápido reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, se ela é amiguinha do povo da PGE, amiguinha do governador, do prefeito, porque aí ela vai, eu vou na boa, porque eu consigo, tão logo eu começo a execução do contratual, eu consigo um reequilíbrio econômico-financeiro. Então, é a seleção adversa. O moral hazard é o contrário, é o mesmo efeito, mas é o seguinte, ela acha que consegue executar por aquele preço, mas quando começa a execução percebe que não é possível. Tudo vai depender de onde a assimetria ela vai surgir, ex ante ou ex post. E aí, nesse caso específico, tudo vai desaguar no contrato. Se deu problema na licitação, não adianta. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Isso aparece no contrato. Aparece no contrato. E veja que esse tipo de jogo, que eu me reporto a vocês, muitas vezes com conivência da própria administração, obviamente. Né? Porque a licitação ela é ruidosa. Então, suponha que vão fazer uma licitação aqui muito grande em Porto Alegre. Aparece na capa da 0 Hora. Licitação, tantos milhões. Mas o aditivo ele é silencioso e a conta gotas. O aditivo ele é silencioso. Não é?
eu estava dia desses na sessão lá de julgamento, eu costumo falar muito pouco, né? Eu não tinha, sem saco de falar muito. Já falo tanto, né, como professor, né? Mas a discussão era a seguinte, era uma obra, era uma licitação para merenda escolar. E aí o indicador lá da merenda escolar estava acima daquele estipulado nos contratos congêneres em outros municípios. E aí a decisão lá do conselheiro foi mandar reduzir o percentual para o montante médio dos outros contratos. E aí todo mundo se abraçou, foi que chororou, porque o tribunal tinha economizado tanto, não sei o quê. Eu disse, peraí, pessoal, não dá para saber. Só dá para saber se vai economizar no final. O jogo só acaba quando termina. A licitação é o final do primeiro tempo. O jogo só acaba no final do contrato. Sabe por quê? Porque o cara da merenda ele coloca água no leite, ele não entrega banana estragada, ele rouba depois. Ele vai tentar buscar isso em algum momento. Ele vai tentar buscar isso. O que ele perdeu aqui, ele vai tentar buscar em algum momento. Então, as assimetrias elas vão andando assim, no contrato. Então, você tem que ficar atento. Por isso a importância de um controle atento e preparado para isso. Não é? Há um tempo atrás, teve uma sessão de julgamento também, que analisava a Via Mangue. Via Mangue é a maior obra viária que fizeram em Recife nos últimos 30 anos, e estava no Pacto da Mobilidade para a Copa do Mundo. E aí o tribunal também atuou e mandou reduzir, sei lá, R$500 mil do orçamento. Aí eu disse, isso eu não falei, eu pensei, isso não adianta nada, porque vai buscar depois. Vai buscar depois. Dito e feito, houve aditivos de mais de R$2 milhões. Então, além de buscar os 500, ainda conseguiu mais. Porque, nesse caso específico, tem uma coisa que não está escrita aí, mas é também muito importante em licitação, é o problema do hold-up. É possível que, nesse curso aqui, você já tenha ouvido falar de Williamson, talvez. O Williamson é um cara famoso em análise econômica do direito. E o Williamson ele tem esse conceito de hold-up. Ele diz o seguinte, para objetos específicos, quanto mais específico é o objeto, o que é um objeto específico? É aquele que não tem uso alternativo. Então, um estádio de futebol só pode ser estádio de futebol. Ele não pode ser hospital. Não é? Um presídio ele só pode ser presídio. Então, quanto mais específico é o objeto, mais chances tem o empreiteiro de chantagear o poder público. Por uma questão de assimetria e posição no jogo, né? Quando você adiciona a essa especificidade, um deadline, que é o caso de mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, aí, meu amigo, explode, né? Tanto é verdade que em todos os países, ou em boa parte dos países, o orçamento de qualquer mega evento é X e dá 3x. Né? Porque o jogo é esse, o objeto é isso. Todo mundo já sabia. O jogo é esse. Aliás, eu li recentemente um livro que eu recomendo a vocês, chamado Circos Máximos, né? Tem na Amazon, que conta todas as discussões sobre aspectos econômicos de Copa do Mundo e Olimpíada. Né? É um autor americano, jornalista americano, que mostra o que a gente sabe. Né? Não faz o menor sentido. Né? Mas não tem. Circos Máximos. Tem na Amazon. Mostra claramente isso. Quer dizer, não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. Como é que eu evito essa assimetria de informação? Como é que eu posso diminuir essas assimetrias? Eu posso criar mecanismos de reputação. Veja, você vai levar o carro para a concessionária. Para a concessionária não, para pé de escada, né? Para a oficina. Aí você deixa o carro lá. No outro dia você vai buscar o carro, aí ele diz, doutor, troquei a repimbola da parafuseta, fio de óleo, a bomba de hidrogênio, sei lá, troquei isso tudo. Você sabe que ele está mentindo, mas o problema é o quanto ele está mentindo. O quanto ele está mentindo. Ele tem incentivo. Qual é o jogo dele? Qual é a ideia? O que é mais racional para ele? É botar o pé na jaca e roubar e depenar você? Não. Ele vai roubar pouquinho. Ele pode roubar pouquinho, porque ele tem a questão da reputação. Porque você pode achar que foi bom indicar para um amigo e tal, né? Então, reputação é um mecanismo que diminui a assimetria de informação. Pasmem, lei de licitação não permite. Por exemplo, eu tenho um Jaque Motors e tenho um Gol. Qual é melhor? Gol, né? O Volkswagen é melhor do que japonês, né? Ou pelo menos chinês, né? Teoricamente é, né? Mas eu não posso comprar.
Preferência de marca. Então, eu não posso usar a reputação como critério para diminuir a simetria de informação, porque é preferência de marca. Aí empurra você para comprar o quê? Porcaria. Caneta que não funciona, que é o mais barato. Outro fetiche que a gente tem que acabar também, pessoal, é o fetiche do menor preço. Para a administração pública, só é bom o que é menor preço. O que não faz o menor sentido. Porque é tanta porcaria que tem que... Eu estou falando porque minha experiência, e mais uma vez eu digo aqui, é chique, é bonita, é justiça, mas minha experiência é de município, né? Município Lagoa dos Gatos, Solidão, Polinho da Maconha, quer dizer, os municípios que eu julgo. Não tem como operar isso. Não opera isso. Não consegue. Entendeu? Aí toma a simetria. Então, veja bem. Então, você tem que ter reputação. E você tem também duas coisas muito importantes, que é signing e screening, né? Que são mecanismos de contratos que você cria para revelar a informação. O Stiglitz, o Joseph Stiglitz, né, que é da Universidade de Colômbia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia discutindo muito a questão do screening. O que é screening? Como, por exemplo, o mercado de seguro de carro. Não é? Por exemplo, eu vou fazer um seguro de carro. Eu sou 45 anos, servidor público, pai de família. Quer dizer, vou ficar em casa, né? Eu não vou para balada, né? Quer dizer, minha vida é aquela vida de pai de família, né? Comprar pão, buscar o menino na escola. Aquela vida. Fazer muitas contas. Pagar a luz, as luzes são todas acesas na minha casa, eu vou lá, apago. A vida realmente sem nenhuma emoção. Então, obviamente, eu sou submetido a um menor risco do que um garotão aí e tal. 20, 30 anos, está na balada de Porto Alegre, tá, né? Então, só que a seguradora ela não sabe quem eu sou, nem quem sabe quem é a outra pessoa. Então, ela poderia colocar um detetive para descobrir, mas é muito caro, não faz sentido. Aí ela dá um formulário para você preencher. Você diga aí quem você é, aí eu boto lá a minha vida. Compro pão, levo o menino na escola, escravo do trânsito. Um dia desse eu estava estudando, eu achei que tinha descoberto uma coisa interessante, estava gostando, aí minha mulher, está na hora de levar a menina em inglês. E não aprende nada nesse inglês. Pode faltar hoje, não? Mas lá vou eu levar o menino em inglês. Aí a pessoa que tem 30 anos está submetida a um risco maior, né? Aí, mas ela vai dizer, eu quero pagar menos esse seguro. Eu vou fingir que sou o professor Marco Nóbrega. Aí bota a minha vida lá no formulário. 45 anos, pai de família, aquele negócio todo. Aí o seguro meu vai ser igual ao seguro dele, né? Que ele não mentiu. Só que, embora ele tenha mentido, o risco dele continua o mesmo. Ele está submetido a um maior risco. E o que acontece? Qual é a hora que a seguradora vai pegar você? Na renovação do seguro. Porque como ele está submetido a um risco maior, é possível que ele bata o carro. E aí ele perde o bônus na renovação. Aí se lasca na hora de renovar. Foi aí que a administração, que a seguradora pega ele na mentira. Entendeu? É screening. Mecanismos de revelar a informação. Por que você estuda numa escola boa? Porque, para sign, né? Você pode ser um idiota, mas você estudou numa universidade boa, então alguma coisa você tem, né? Pelo menos sorte para passar no vestibular você teve, né? Na verdade, por isso que você frequenta bons clubes, coloca seus filhos em boas escolas, sign, para você sinalizar isso. Se você tem condições. Por exemplo, você pode criar mecanismos para sinalizar se a empresa pode executar o contrato. Como eu já falei, ISO, cartas de exclusividade, né? Mostrar, pontuar se ela já conseguiu construir determinadas obras. Tudo isso são mecanismos de sinalização. Eu tenho que extrair informação de alguma maneira. Eu tenho que arranjar um jeito de extrair informação de alguma maneira. Isso serve para licitação, mas serve para concurso público também. Que também é imperfeito, né? Por quê? Porque eu tenho prova de título? Para ver se o cara tentar extrair alguma habilidade da pessoa. Só que o problema é o seguinte, você faz uma pós-graduação em Lisboa e faz uma pós-graduação na Fonte Visa, que é uma faculdade que tem lá em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, como é que o judiciário vai julgar? Qual é melhor e qual é pior? Aí eu sei que um é melhor e outro é pior, né? Mas como é que julga? Então, mesmo o sign é imperfeito. ISO, por exemplo. ISO diz se ela cumpre uma série de roteiros técnicos de produção, mas não diz se ela vai conseguir executar a obra. Ela não diz. É uma tentativa, porque sempre a gente está perdendo na informação. Sempre a gente está perdendo na informação. Aliás, devo dizer
que eu venho escrevendo bastante sobre isso, né, nos últimos tempos. Tem vários artigos meus, eu estou escrevendo um comentários ao RDC, e vários desses parte do comentário que dizem respeito à licitação estão publicados na internet. Se botar meu nome, ou então passar um e-mail para mim. Muitos foram publicados na revista do Ego mesmo, Revista Brasileira de Direito e Economia e tal. Passar um e-mail para mim, depois eu dou o meu e-mail, vocês podem pegar essa discussão toda. Bem, o referencial teórico, portanto, sobre licitação no Brasil e sua aplicação é o pressuposto clássico ou neoclássico inadequado para garantir melhores resultados. O conceito utilitarista de eficiência deve ser superado por um efetivo mecanismo de maximizador de incentivos. Quais os incentivos do agente? Porque, veja, quando eu mudo a licitação, eu mudo os incentivos dos agentes econômicos. Antigamente, né, aliás, eu gosto de vir a Porto Alegre, porque o gaúcho, por incrível que pareça, parece muito com muitas coisas com o pernambucano, né? Somos muito politizados, o futebol é coisa séria, são coisas... Pernambuco é altamente politizado, aqui também, né? E futebol aqui é vida ou morte, né? Em Pernambuco também. Pois bem, então, antigamente, você podia atrasar a bola para o goleiro e ele podia pegar com a mão, né? Isso gerava muita cera, né? Muito retardo do jogo. E a FIFA mudou isso, proibindo. Então, ela mudou a regra para tentar melhorar a eficiência. Então, eu posso mudar a regra de licitação para tentar melhorar, obviamente, a eficiência. Aí o Dilbert volta e ele diz o seguinte, Bob é o dinossauro, não é isso? Bob vai trabalhar no departamento de licitação. Aí chega o cara aqui e diz assim, seus deveres, né, suas tarefas são simples. As pessoas irão vir e pedir coisas para você. Você vai supor que os empregados estão mentindo, que todos querem roubar a empresa. E você vai trocar o que eles estão pedindo por coisas mais baratas. Aí o cara chega aqui. Eu pedi a você um laptop multimídia e você me deu esse Diamond Library. Sabe o que é isso, Diamond Library? Não é do tempo de vocês. Quando eu era pequenininho, a minha mãe botava uma fitinha assim no negócio. Lembra isso aí? Você é muito novinha, você não lembra, mas colocava uma fitinha e marcava o nome, assim, apertava, e Marcos. Aí cortava e botava na lancheira. Não tinha isso antigamente? Botava na lancheira. Então, ele pediu um laptop e o dinossauro deu esse troço para ele. Aí ele fez, bom trabalho, pô, se é que é esse seu nome e tal. Bem, nesse sentido, um tema que se discute muito é a chamada teoria do desenho de mecanismos, né? Quer dizer, a teoria explica como podemos aprimorar as licitações para atingir melhores resultados. A busca da eficiência não deve mirar somente a alocação dos recursos, mas também, obviamente, discutir os incentivos. A teoria do desenho de mecanismo tem fundamento a teoria dos jogos bayesianos, né? Que é jogos, evidentemente, repetitivos. O equilíbrio bayesiano perfeito seria aquele que agregaria todas as estratégias dos jogadores. Os jogadores, eles têm estratégias. Então, você tem que descobrir qual é a melhor estratégia desses jogadores, né? E é fácil descobrir, às vezes. Licitação dá para ver, cartel dá para ver claramente. Uma empresa ganha e subcontrata a outra. No outra licitação, uma ganha e a outra é subcontratada. Ou então rodízio de empresas em licitação. Então, você consegue descobrir a estratégia. Nós estamos vivendo agora na maior revolução, atentem para isso, na maior revolução de compras de obras públicas da história do Brasil, com essa Operação Lava Jato aí. Vai mudar tudo. Lembrem-se que a Lei 8666 ela surgiu no rescaldo do caso Collor. Né? Ela surgiu no rescaldo do caso Collor. Ela é de 93. Collor, o impeachment foi em 92. Não é? Essa lei agora, essa Lava Jato, vai ensejar uma revisão em algum momento da legislação de compras. E recomendo a vocês que deem olhada no projeto de lei, eu acho que é o 553, o projeto de lei que está no Senado Federal, que foi enviado pelo próprio governo, que tenta mudar a lei de licitação. Porque em algum momento vai ter. Isso aí. E a gente tem que estar preparado. Quer dizer, evidentemente, no caso da Justiça Federal, está preocupado com outros temas, mas é uma coisa muito preocupante no meu tipo de trabalho, né? Quer dizer, que eu muito envolvido com essa questão obviamente, de licitações. Essas crenças representam as avaliações de cada jogador possui em relação aos outros jogadores. A licitação estabelecida pela Lei 8666 e sua legislação
concetânea estabelece um pacote de incentivos que vai gerar um equilíbrio, mas não necessariamente é o melhor de todos os equilíbrios. A gente vai ter vários equilíbrios nesse sistema e você tem que conseguir detectar qual é o melhor deles. A grande importância do desenho de mecanismo é encontrar... Desenho de mecanismo é o quê? É mudar a legislação para ter mais eficiência, né? Porque quando você muda a legislação, você muda os incentivos do sistema, né? O problema, muitas vezes, dos legisladores é que eles não têm uma ideia clara da repercussão econômica, né? Você pode mudar uma legislação achando que está fazendo bem e acabar fazendo mal, né? Não adianta botar um salário mínimo para o Nordeste de R$2.000, porque ninguém vai poder pagar, né? Então, quem vai ser o prejudicado? O trabalhador, né? Porque vai aumentar a informalidade. Então, assim, você acha que está fazendo bem e acaba fazendo o mal, né? Então, você pode criar mecanismos de mudar a licitação para mudar os incentivos. É encontrar formas que façam com que os jogadores não tenham incentivos para mentir sobre seus verdadeiros tipos, suas verdadeiras intenções. É arranjar um jeito de que eles digam, um incentivo para que eles digam a verdade. Ou, pelo menos, mintam o menos possível. Aí pode ser sign, carta de exclusividade, pode ser certificado ISO, pode ser um monte de coisa que você inventar. Pode ser orçamento sigiloso, que eu não concordo, inclusive, com isso, que está lá no regime diferenciado de contratação. Posso criar vários mecanismos para tentativa e erro. Aí os alunos perguntam, professor, esse negócio do RDC aí, esse negócio aí, vai dar certo? Eu disse, não sei. Só vai saber quando terminar, né? Há um problema até complexíssimo no RDC, sobretudo no que se refere à contratação integrada, né? Que você sabe muito bem, na contratação integrada é a empresa que faz o projeto básico, né? E não o poder público, né? O problema é o seguinte, o meio mundo de bandido, aí, essas empreiteiras, vai entregar para elas o projeto básico, parece politicamente meio incoerente nesse momento, né? Então, esse é o grande debate que a gente está discutindo isso aí. Aliás, quando a gente analisa os dados do TCU, né, a gente percebe que os dois grandes problemas da licitação, os dois grandes problemas são superfaturamento e reequilíbrio econômico-financeiro. Superfaturamento e reequilíbrio econômico-financeiro. É aí onde mora os problemas. Aí você tem que atacar isso. Aí você vai dizer, bem, vamos criticar, vamos... É porque é difícil demais. Bicho. Porque quando a gente pega o livro ali e vai ler aquele livro assim, é muito fácil. Mas na hora da onça beber água é difícil demais. Né? Porque, vê, tem as tabelas Cicro e Sinap, que são as referenciais de preço para fazer as planilhas. Mas é uma média. Uma coisa é Porto Alegre, outra coisa é Canoas, outra coisa é Pelotas. É diferente, o preço é diferente. Sem falar... E aí não vou entrar nessa discussão, que é outro tema que eu tenho estudado muito, é a questão do preço, né? O que é o preço? O preço é um critério... Hayek, não sei se vocês já ouviram falar em Hayek, né? Tem um livro ótimo, Keynes e Hayek, né? A comparação entre os dois é um livro que tem até, não tem no Brasil, tem em Portugal. E Hayek teve um insight nos anos 30, que ele disse o seguinte, o preço é um mecanismo que contém informação. Por isso que o maior lei de todas é a lei da oferta e da demanda. O preço, ele contém informação. Só que o mecanismo de preço é um mecanismo imperfeito para revelar a informação. Ele revela um pouco, mas ele não revela total. Por isso que você tem que ter critérios subsidiários de revelação de informação. Exemplo clássico, serviço. Você vai, todo mundo aqui é juiz, é bem-sucedido, aí vai o pintor pintar a parede da sua casa. Ele acha que você é rico. Aí vai cobrar não sei quanto. Agora, se for para casa de um pobre, vai cobrar 10% do preço. É o mesmo serviço, é o mesmo esforço que ele fez. Então, assim, veja, é preço. O que é preço? Preço é uma alucinação coletiva, pessoal. A realidade, preço é uma questão subjetiva. Né? O que é? O que é o preço? O que é o valor? Então, a gente está lidando aqui em licitação com valor. O que é o valor? Por que as mulheres vão para Paris e compram um bolso por R$20.000? Por quê? Não, é o valor. O que é o valor? Então, a gente está lidando com isso. É muito complexo. Né? Então, tem que discutir um pouco a teoria do valor, teoria do preço, dos mercados. E o direito não está preocupado com isso. O direito não quer nem saber disso. O direito tem uma tabela, vamos aplicar a tabela, acabou-se. A gente não está preparado com isso. Não é treinado para isso. Não é? Muito embora, e aí devo dizer, que muitas
ganha espaço no Brasil muitas searas aí de discussão desses temas, né? E, do ponto de vista privado, certamente a FGV do Bruno, a FGV do Rio, o INSP, em São Paulo, não é? E alguns nichos federais, por exemplo. Lá no meu departamento, lá na universidade, eu tenho um núcleo que estuda direito da energia, concessões e PPP, que é a vida como ela é, né? A vida como ela é. Enfim, as licitações no Brasil são jogos de informação incompleta, onde os licitantes possuem valores independentes privados, ou seja, eles ofertam o seu preço sem conhecer a valoração dos outros licitantes. Por exemplo, a gente tem isso aparece em várias circunstâncias. Já ouviram falar uma coisa chamada maldição do vencedor? Maldição do vencedor. Quando você quer namorar com uma menina assim, está muito afim, mas tu diz, não vá não, tal. Você namora e é o desastre do namoro. O que seria a maldição do vencedor? Hein? A maldição do vencedor é o seguinte. Se o primeiro, por exemplo, petróleo, rodadas de petróleo, licitação de petróleo da ANP. Como é que funciona a rodada da ANP? Você tem a jazida lá debaixo da terra e você não sabe o quanto tem de petróleo lá. Você não sabe. Então, você dá um preço estimando se vai ter petróleo. Ou, quando se fala, teoricamente, tendo petróleo, é petróleo em bases comerciais. Se você for muito ousado, você ganha o lote. Só que você pode ser uma vitória de pirro, porque não vai ser economicamente viável. Que foi o que aconteceu com o Eike Batista, né? Acho que na 7ª rodada. Ele foi com muita sede ao pote, deu uma lapada muito grande no lance, o petróleo veio a 50% do preço e desferrou. Ou seja, maldição do vencedor. Quando você tem o primeiro preço selado. Você não sabe exatamente quanto vale aquilo. Aí você estima e dá um determinado valor. Né? Uma coisa que tem sido feita nos últimos anos, teoricamente, né? Tem um livro de um autor da Business School, da Harvard Business School, esqueci agora o nome, mas ele tem, acho que tem até em português, é um livro chamado Negotiation. Auction é licitação, né? Auction. Negotiation. Ele diz o seguinte, que eu posso criar incentivos para trazer mecanismos mistos, mecanismo do leilão puro e mecanismo da licitação. E eu posso sintetizar esses dois incentivos para maximizar a eficiência, que é o que a gente faz, por exemplo, no RDC, é o que a gente faz no pregão. O primeiro preço, você não é obrigado a adjudicar pelo menor preço. Você ainda tem um espaço para negociar com a empresa, para tentar baixar aquele preço. Então, você vai tentar incentivar os dois tipos de mecanismo. O mecanismo clássico da licitação e o mecanismo da negociação. Então, são problemas que vão permear todas as discussões em relação ao direito administrativo. E tem outro problema adicional, que é um tema também que eu venho trabalhando nos últimos tempos, foi objeto até de um... Eu falo muito, né, doutor? Eu vivo dando essas palestras pelo meio do mundo aí. Mas beber uma água aqui. Mas veja, eu publiquei um artigo agora recentemente rediscutindo a ideia de reequilíbrio econômico-financeiro à luz da chamada da teoria da imprevisão. Porque eu acho que essa questão de teoria da imprevisão é furado. Eu acho que qualquer coisa é teoria da imprevisão. Então, é furado. Então, talvez transitar para o modelo alemão de teoria da base do negócio, tal, seja basicamente é uma questão informacional. Porque a teoria da imprevisão ela é de base subjetiva. Né? O pacto sunt servanda, você parte do pressuposto de que tem que se manter aquilo que foi pactuado na vontade no momento que você celebrou o contrato. Só que a vontade ela já é viesada, porque você mentiu. Então, você já tem viés na própria vontade. Então, se já parte de um pressuposto errado, obviamente você vai ter muita tranquilidade de pedir um reequilíbrio econômico-financeiro. Talvez seja mais razoável você base de negócio, as circunstâncias do negócio naquele momento. Porque já vem viesado no momento T0. Né? Você já tem um viés em relação a essa questão informacional. E isso é um problema muito grande, porque boa parte das licitações é reequilíbrio econômico-financeiro baseado na teoria da imprevisão, que é a imprevisibilidade. Né? Quais são os limites que a gente tem em relação a isso tudo? Então, precisa, evidentemente, de ser rediscutido, porque nós estamos partindo de pressupostos teóricos lá do direito romano.
lá do direito romano. Então, veio lá no direito romano, no século XIX, deram um ajeitadinho aí, virou de contrato administrativo, com a ideia aí de regime jurídico administrativo, de superioridade do Estado em relação ao particular. Veja, quando eu tenho a teoria da imprevisão e a ideia do Rex Sic Stantibus, né? Rex Sic Stantibus, eu vejo o contrato como uma foto. O contrato não é uma foto, o contrato é um filme. Veja, o pressuposto do nosso contrato de direito administrativo, o nosso direito administrativo parte do pressuposto de que o reequilíbrio é algo traumático. É que você fez um pacto e esse pacto se frustrou. O reequilíbrio deve ser feito com uma coisa natural, como uma contingência natural do tempo. Veja, é impossível você ter as mesmas circunstâncias, o mesmo ambiente, num contrato de concessão de 30 anos. É impossível. Nós estamos em que ano? 2015, né? Um contrato que foi celebrado em 85. Veja, o que era o Brasil em 85? É uma coisa inimaginável. E o que será daqui a 30 anos? Em 45? Sei lá. Quer dizer, então, veja, o contrato tem que ser visto como uma maleabilidade. E a sua repactuação visto como uma contingência natural do tempo. Mas nós não podemos ver isso, porque nós somos amarrados no século XIX, que é o século da certeza. No século XIX não tinha, talvez a sociedade fosse mais estável, não sei. Hoje você está submetido a impactos sobre o contrato da maior natureza. Hoje você tem uma manifestação de quilombolas. No século XIX não tinha nem isso. Isso pode impactar o contrato. Hoje tem uma manifestação, quebrou o pedágio. No século XIX não tinha isso, não. Manifestação, quebrar tudo. É, né? Então, e aliás, eu me lembro muito bem, falar em contratos, eu me lembro muito bem do Gary Becker. Né? O Gary Becker foi um professor da Universidade de Chicago, morreu agora, ano passado. O problema é que eles morrem, né? Eles vão morrendo, esses caras aí famosos, vão morrendo. E Gary Becker, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia basicamente sobre teoria econômica do matrimônio, né? Teoria econômica do casamento, né? Tem até o nosso querido professor Giacomo aqui da URGS, né? Que trabalha com isso. Porque, veja, quando você vai casar, né? Resolveu casar. Aí, quando você vai casar, você celebra um contrato lá com o seu consorte, sua noiva e tal. Esse contrato, ele é incompleto. Por quê? Porque o custo de negociar todas as contingências é muito alto. Se você for dizer assim, minha filha, veja bem, quando a gente tiver filho, eu só vou levantar de noite 3 vezes por semana, porque eu trabalho, ninguém vai negociar isso. Você não sabe nem se vai ter filho. Outra coisa, a sua mãe é muito chata. Quando você mente, né? É um jogo é uma assimetria de informação clássica, né? O contrato é incompleto e há muita assimetria de informação. Você não vai contar tudo não vai contar, né? Só vai contar a sua parte boa, não é verdade? Aliás, um dia desse, eu estou casado há 20 anos, né? Um dia desse eu estava almoçando com minha mulher, sei lá, aí eu disse, você quer um suco de laranja? Aí ela fez, eu não gosto de suco de laranja. Eu disse, primeiro que todo mundo gosta de suco de laranja. Segundo, eu estou casado com você há 20 anos, não sabia isso. Meu Deus do céu. Mas veja, então, o que acontece? Aí você celebrou um contrato deliberadamente incompleto, porque o custo de completude é muito alto. Durante a execução contratual, que é a sua vida de casamento, esse contrato vai desequilibrando, né? Porque o tempo, você vai mudando, seu marido vai mudando, você vai tendo filho, isso muda o contrato. Você vai amadurecendo, né? E aí você vai, naturalmente, repactuando. Só que, no caso do contrato de casamento, a repactuação não é reequilíbrio econômico-financeiro, né? É discutir relação, né? Então, discutir relação, que as mulheres adoram, né? É o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato matrimonial, que é insuportável, né? Não é não? Um dia desse, minha mulher chegou de manhã cedo, disse, Marca, a gente precisa conversar. Aí eu disse, eita, o que foi, minha filha? Você pode dizer pelo menos o tema? É dinheiro, é crianças, é sexo, é o quê? Não, de noite a gente vai conversar. Aí eu disse, lascou. Aí eu passei o dia torturado. Eu devo dizer até que encontrei até umas 3 coisas erradas que eu fiz. Mas fiquei calado, né? Aí cheguei em casa de noite, pé ante pé, ó. Aí 8 horas nada. 9 horas nada. Eu disse, meu Deus do céu, tá esperando os meninos dormirem. Aí quando deu 9h30, eu disse, eu vou dormir de mentira. Aí fui dormir de mentira. Aí fiquei de olho fechado lá, até pegar no sono, umas 11h30. Ou seja, não era nada, era um técnico de tortura. Ela esqueceu. Ela fez isso. Fez isso para me torturar, pô. Então, veja, isso está no dia a dia dos incentivos, das discussões, e isso está em licitação também.
Então, o tema é candente, o tema é importantíssimo e a gente precisa estudar cada vez mais. Não é? Agora, é aquela história, né? Porque aqui é uma apresentação sobre um curso de RDC, né? Mas, depois eu vou deixar meu e-mail aqui, mas eu poderia dizer que, como dizia Oscar Wilde, né? Já não sou tão jovem para saber tudo. Né? Em 1995, eu sabia tudo de licitação, tudo. Porque eu tinha passado no concurso, eu tinha decorado a lei toda, então eu sabia tudo. Hoje eu não sei de absolutamente nada. O que é até uma coisa incoerente. Né? Você vem dar aula, você não sabe de nada. Não sei de nada, só sei que nada sei. E estou cada dia mais angustiado porque nada sei. Porque as assimetrias e as dificuldades e os desafios são muito grandes. Não é? Então, é isso que eu queria deixar com vocês. E vou deixar esses 10 minutinhos, eu queria ouvir a pergunta de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Perguntas. Por favor, não vão discutir relação hoje, não. Não vou ficar... Eu dei a ideia, elas vão querer discutir relação hoje. Façam isso não, por favor, pelo amor de Deus. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Aposto que todo mundo tem perguntas, mas ninguém tem coragem de começar. Não, eu não vou discutir nada, não sou bonzinho. Na verdade, o meu tema da dissertação tem a ver com a simetria informativa do juiz em relação às partes. E a análise econômica chama de, no radical extremo da simetria, é a incompetência judicial. Por mais esforçado e zeloso que seja o juiz, ele não consegue desvendar estados do mundo obviamente, sobre o qual somos humanos, né? E é uma angústia, realmente, porque você vê isso e vê oportunismo. Tem outra coisa interessante que a gente discute em licitação, que é a racionalidade limitada. Nós somos limitados, né? Então, o que acontece? Em períodos de crescimento econômico, como tivemos nos últimos anos, a gente tende a minimizar os riscos. Por exemplo, vivemos no Brasil, em 2010, cresceu 7,5%. Né? Então, teoricamente, era um boom. Então, o que aconteceu? Todos os contratos celebrados por esse período minimizaram os riscos. Risco de demanda, risco de taxa cambial, risco de PIB, risco de revoltas sociais, todos minimizaram os riscos. Por quê? Porque nós somos humanos. Quando você está apaixonado, você não tende a minimizar os riscos, né? Não é não? O cara, um amigo meu, uma amiga minha namora com um cara que é pinguço, ele é bêbado, mas ele bebe muito, mas ele vai para a igreja. Né? Ela está apaixonada, ela minimiza os riscos. O caso clássico disso aí são os pedágios sombra em Portugal. Não é? Porque quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, houve um boom de investimento em Portugal e construíram várias estradas, e nessas estradas que eram PPPs, você tinha uma cláusula dizendo que se o fluxo, a demanda de veículos não atingisse um determinado percentual, o poder público pagaria a diferença. Só que com a crise econômica despencou a demanda. Né? Que era para passar 100 carros, passou a passar 50 carros. E o poder público não quer pagar, porque subestimou, ou superestimou, né, a demanda, subestimou o risco de demanda. Então, esse é o grande problema. Quer dizer, nós ainda somos amadores. Né? Eu vou amanhã até no TCE do Paraná falar mais sobre PPP e vou elencar todas as grandes dificuldades que a gente tem. Né? Quer dizer, ainda somos amadores, mas estamos melhorando e espero que melhoremos ainda mais. Né? Quem quiser ter esses textos, vários textos que eu tenho escrito sobre esse tema, dê uma olhada, pode mandar um e-mail para mim. Tem muita coisa na revista, nessas revistas do Brasil de Direito Público de Economia, do Ego e tal, e tem muita coisa também no www.direitodoestado.com.br, né, do meu querido amigo Paulo Modesto. www.direitodoestado.com.br tem os últimos artigos que eu escrevi sobre esses temas. Né, e devo dizer que a gente está em Fiere vários temas que eu estou trabalhando. Bem, acho que é esse aqui. Bom, eu vou agradecer a presença do professor Marcos, não sem antes frisando que eu curti ele no Facebook e eu tenho visto as andanças pelo mundo. Ele é professor convidado em Harvard, em MIT, em Londres, em Humboldt, na Alemanha, em Berlim. É incrível. Enfim, eu viajo a cada semana em um local diferente. Só às vezes eu estou em casa, eu vou botar uma foto minha em casa também. Então eu não...
Mas, então, é esse agradecimento que queríamos externar por sua presença aqui. Eu fiz questão, desde o começo que nós começamos a organizar esse curso, da presença do professor Marcos, mas eu achava que ele não ia conseguir vir. Então, é uma felicidade muito grande, realmente, ter vindo, e nós estamos muito agradecidos. Muito obrigado. O Egon deixou um livro. Eu estou aqui nesse livro, né? Estou aqui nesse livro. Sim. Olha aí, que beleza. E é isso, então. Até amanhã. Muito obrigada pela presença de todos, e amanhã continuamos. Obrigado, pessoal. Vamos fazer, quem sabe, um atrasozinho de 15 minutos amanhã.